Raquel, muito obrigado pelo convite, pela confiança. E agradecer também a Natália que conversou comigo esse tempo todo, né, na organização, parabenizar a todos vocês pela organização. Bom, eu vou falar para vocês aqui um pouco das coisas que a gente tem feito, né, que temos trabalhado, que é o uso das tecnologias imersivas, e aí essas imersivas eu já vou traduzir para vocês aqui em termos de tecnologia, realidade virtual, realidade aumentada, para a qualificação e inclusão de professores, alunos e trabalhadores da indústria. Nossa, que tanto, né? Porque parece desfocado e tudo, mas eu tenho, nos últimos anos, feito um trabalho focado na qualificação e entendendo que, a partir do momento que a gente tem as evoluções industriais ou as revoluções industriais, né, a maneira como as pessoas interagem na indústria e no ambiente de trabalho, ela acaba, de alguma maneira, também forçando moldar a maneira como nós aprendemos ou como nós ensinamos. Então, nesses últimos anos que eu tenho trabalhado com essas tecnologias e essa temática, eu tenho principalmente tentado fazer a ligação de como que eu posso usar essas tecnologias imersivas e o porquê dessas tecnologias imersivas para tentar fazer com que as pessoas aprendam de uma forma melhor e também para tentar facilitar a nossa vida como professores, de maneira que a gente possa conhecer melhor os nossos alunos, né? Agora eu vou virar para cá um pouquinho. A Raquel já fez uma apresentação minha. Ela contou toda a minha história desde lá a graduação, e eu mantenho lá na minha short bio, né, redes veiculares e tudo, porque foi lugares onde eu já passei em termos de pesquisa. Bom, mas aqui eu vou passar rapidinho, né? Então, talvez do que ela não falou ali, eu também, além de dar aula, já trabalhei fora da academia, já fui gestor de TI. Atualmente eu sou o coordenador do laboratório XA4Good lá na UFOP, que é um laboratório que foi fundado por mim e pela minha colega professora Andréia Bianchi. Atualmente também eu tenho uma bolsa Produtividade CNPq de desenvolvimento tecnológico. Vocês vão perceber ao longo da minha fala aqui que a gente faz pesquisa, mas também nós temos um foco em fazer tecnologia. Então, eu sempre comento com os meus colegas, né, eu tenho uma dificuldade de fazer pesquisa sem fazer protótipos, sem fazer... eu tenho uma cultura maker já vinda desde a minha formação, né, então, enfim, eu ainda tenho bastante desse viés, né. Eu também, outro dia falaram comigo assim, nossa, achei legal você falar que você já falhou, você já teve uma startup e deu errado, né? Sim, a vida não é feita só de glórias, né? E todo grande empreendedor que eu já ouvi a história, ele um dia falhou. Então, bom, o requisito para dar certo agora, se for falhar, eu já tenho, né? Então, o próximo passo, quem sabe, é dar certo. Aqui está meu Lattes, meu LinkedIn, se vocês quiserem depois dá uma olhadinha. Um pouquinho mais sobre mim aqui. A Raquel já comentou, né? Eu trabalho na ciência da computação e nos programas de pós de computação e controle e automação, sendo que o controle e automação é na área de mineração. Vocês vão ver aqui que alguns dos nossos projetos são voltados para a área de mineração. A gente tem parceria, inclusive, com indústrias da área de mineração. A gente tem um trabalho lá na UFOP, tá em avaliação, na verdade, um programa de inovação, empreendedorismo e inovação. Eu sou membro colaborador dessa proposta, mas ela ainda está em avaliação, a gente não sabe quando é que sai a resposta, né, e se ela vai vir positiva, mas se vier, a gente vai ter um mestrado lá em empreendedorismo e inovação. E eu, desde janeiro desse ano, sou membro do BRCAI, que é o capítulo brasileiro da ACM. A ACM, eu acredito que vocês conheçam, né? Que vai fazer a divulgação da área de interação humano-computador, a área que a professora Raquel trabalha aqui no DCC, e onde eu tenho gerado as minhas principais contribuições, são em 3 áreas praticamente, uma delas é na área de IHC. Bom, eu aprendi
recentemente com uma pessoa que foi fazer uma palestra sobre como montar um pitch, e aí a pessoa falou assim, olha, você tem que saber se descrever em 12 palavras. Aí eu falei, vou tentar. Então, eu, me descrevendo em 12 palavras, eu sou uma pessoa, eu faço tecnologias imersivas que ajudam as pessoas a terem uma vida melhor. Então, é a maneira como eu encontrei de tentar sintetizar aquilo que eu tenho como objetivo com as minhas pesquisas e com as tecnologias que eu venho fazendo. De onde eu venho, a Ouro Preto é pertinho, imagino que vocês já devam conhecer, mas eu gosto sempre de manter a imagem aqui de Ouro Preto. É sempre um atrativo, quem não conhece, está a mais ou menos 2 horas de distância daqui, e é uma cidade histórica, linda, né? Não precisa de falar muito sobre Ouro Preto. Fica aqui o convite para quem não conhece, para poder ir conhecer, mas para quem já conhece, voltem a Ouro Preto, porque é ótimo. Não sei se vocês conhecem, isso aqui é uma foto panorâmica da UFOP. Na verdade, a gente tem um pedacinho de Ouro Preto ali, né? A UFOP está ali quase que no centro, para a parte inferior dessa foto. Depois, se vocês quiserem ter uma visão melhor, essa foto é uma foto em 360. Vocês podem digitar lá no Google, UFOP 360, foi tirada num drone. Ela fica bem mais interessante vendo em 360 do que esse print que eu fiz aqui, tá? Mas vai dar uma visão legal para vocês sobre a UFOP. Sejam todos bem-vindos a visitar a UFOP e, especialmente, se vocês tiverem a oportunidade de visitar e a gente conseguir, vocês podem visitar o laboratório Exa4Good, que está lá na UFOP. Todos serão muito bem-vindos. Raquel esteve lá recentemente, né? É divertido, né, Raquel? Eu chamo carinhosamente, tem que tomar cuidado, né? Mas eu chamo carinhosamente de brinquedos, o que nós temos lá. Apesar da gente fazer pesquisa, trabalho sério, obviamente, mas sim, as pessoas acabam se divertindo um pouco também com o que nós temos lá. Ih, acho que o meu mouse parou. Deixa eu chegar para cá agora. Ó. Parou. Bom, por que o laboratório tem esse nome Exa4Good? Ele vem da ideia de realidade estendida para o bem, usando aqui o XR, né, de Extended Reality, o for Good, que também, no inglês, tem um significado de para sempre, que é bem a ideia do que nós temos em relação ao que nós queremos fazer no laboratório. Fazer algo que a gente possa, de fato, trazer algum impacto para a sociedade, fazer algo que a gente possa, de fato, deixar aí, de alguma maneira, algum legado para a comunidade como um todo, né? Não somente para a comunidade acadêmica. Nós somos 3 professores atualmente que atuam principalmente na coordenação do laboratório, a professora Andréia, que fundou comigo, o professor Rodrigo Ribeiro, que é da área de teoria da computação, e eu. A Andréia trabalha com visão computacional, o Rodrigo com teoria, e eu fico trabalhando com IHC. Aí vocês falam assim, como é que junta essas 3 coisas num objetivo só? Eu resumo o seguinte, eu faço as interfaces, a Andréia faz a inteligência e o Rodrigo vê se está tudo funcionando certinho. É mais ou menos assim que a gente se mistura. Um pouco sobre o nosso laboratório, né? Essa primeira foto aqui ela é emblemática. Foi o nosso workshop 3 dias antes de declarar a pandemia. Depois, 3 dias depois, fomos todos para casa. Algumas pessoas ali eu não vi mais pessoalmente, porque se formaram e foram embora. Até arrepio quando falo isso, né? E aí, 2023, a nossa primeira foto no retorno pós-pandemia, a gente já tinha, inclusive, um espaço novo e tudo mais, né? Esses números sempre estão desatualizados, tá, gente? Então, nós fundamos o laboratório em 19, já são mais de 40 alunos em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, que concluíram com a gente. Software tem mais de 100 artigos, patente, já teve startup, então tem uma integração forte dos alunos da pós com os alunos da graduação também. Prêmios, esses prêmios já aumentaram, eu não atualizei aqui não, mas já tem prêmios de pesquisa. E a gente também tem uma característica interessante, o laboratório ele já nasceu com isso na veia, que é uma relação forte com a indústria, especialmente no nosso caso, lá em Ouro Preto, que é uma região rodeada da indústria de mineração, então a gente tem bastante coisa com a indústria. Qual que é a nossa missão? Contribuir para o crescimento científico, tecnológico e humano sobre uma perspectiva multidisciplinar. E aí os nossos objetivos, né,
é fazer pesquisa, inovação, também atuar em desenvolvimento social. Vou falar um pouco para vocês como é que a gente já tem feito esse tipo de coisa. E atuar na formação de pessoas, de recursos humanos e apoiar o ensino de qualidade, especialmente o ensino gratuito, que é o que nós acreditamos. Aqui já é uma fotinho um pouco mais recente. O nosso laboratório ele conta com 2 salas, uma sala maior, que é essa 275, onde nós temos o espaço para que os alunos trabalhem colaborativamente, e uma sala menor, que é uma sala que nós reservamos para poder fazer teste com as pessoas. É a sala na qual, quando a gente vai fazer estudos, especialmente para trazer contribuições de interação humano-computador, é nessa salinha que a gente faz. Então, nosso ambiente ele é separado para isso. Fica sempre também aberto o convite, né? A Raquel, já comentei com ela. Se quiserem fazer pesquisa, colaboração, essa semana nós temos um aluno da Federal do Paraná que está lá fazendo teste no nosso laboratório. Então, também essas colaborações são sempre bem-vindas. Tá? Paga quanto? Paga nada. É ir, colaborar e pronto. Um pouco do que a gente tem em termos de equipamento. Então, são os equipamentos que, diria, são os carros-chefe do laboratório, são os equipamentos de realidade virtual. Alguns ali já não são equipamentos mais utilizados, já entraram em depreciação, digamos assim, né? Até em termos tecnológicos, aquele da Samsung, que é o que está mais na parte inferior. Mas hoje o HoloLens a gente tem lá, está saindo também. O Vive tem, aquele aí é o Quest Pro, nós temos, o Epson Moverio também tem, funciona ainda, mas é uma versão muito antiga, a gente não consegue atualizar, não dá para fazer nada muito pesado. E aqui é um pouco do social que a gente faz. Lá em Ouro Preto tem uma ONG, que é o Código X, que é uma ONG que incentiva mulheres e meninas jovens principalmente, a entrar na computação. E com alguma frequência o nosso laboratório é convidado para poder participar de eventos. E aí a gente vai, leva os equipamentos, demonstra. Normalmente eu não vou, quem vai são as meninas do laboratório. Vai a professora Andréia e ela sempre convida o grupo de mulheres do laboratório para poder participar. Então é uma das ações que a gente faz para tentar mostrar e incentivar dentro da linha de impacto social, né? Não é a única, mas é uma das que a gente tem feito também, com bastante frequência inclusive. Bom, agora vamos falar das nossas pesquisas, já que eu apresentei o laboratório, o FOP, e falei sobre mim também. O nosso laboratório, ele está hoje com foco praticamente nessas 5 linhas aqui de pesquisa. Então é trazer colaborações para a indústria 4.0. Essa é uma das linhas que eu atuo como pesquisador principal. Na área de ensino e inclusão social, também é uma das linhas que eu atuo. E aí nós temos visão computacional e IA, especialmente aplicada à saúde. Aí eu já atuo, mas não como principal colaborador. A professora Andréia, ela é mais forte do que eu nessa linha, mas eu tenho trabalhos em colaboração com eles, com o grupo dela. Linguagem de programação e métodos formais, aí é o professor Rodrigo Ribeiro, que é da área de teoria, que vem fazendo trabalhos nessa linha. Eu hoje vou falar para vocês um pouco sobre as coisas que eu tenho feito. Então, essa figura aqui talvez seja clássica, né? Vocês já devem ter visto ela algumas vezes, que retrata ali as 4 revoluções industriais. Se a gente olhar em outros países também já está sendo conversado a indústria 5.0, né? Europa principalmente. Então, como eu tenho atuações ligadas à indústria, especialmente de mineração, não tem como a gente falar, vamos trabalhar coisas novas, coisas boas, sem falar que essas coisas não são ligadas às revoluções industriais, né? E dentro do eixo ali da indústria 4.0, eu destaquei a realidade aumentada, que para essa imagem, embora eu ainda use essa imagem, eu trocaria a realidade aumentada ali pela realidade estendida para poder acoplar as diversas tecnologias, a aumentada, a virtual, a realidade mista, os diversos conceitos que envolvem. Então, mas enfim, ainda assim dá para trazer uma ideia para vocês, né? Bom, na literatura a gente encontra estudos sobre o operador 4.0.
Quem é esse operador 4.0? Né? Então, existem 2 artigos que eu gosto muito, 2 clássicos, um do Romero e o outro do Ruppert, que traz essa classificação. Quem era o operador da indústria 1, da 2, da 3, da 4, né? E esse do Romero, que é esse mais à direita aqui com as figurinhas do Lego, eu gosto pela representação do Lego, né? A forma como eles resolveram apresentar. E ali um pouco dos perfis dos operadores, né? Esse é um artigo de 2016, não é tão recente assim, mas ele traz uma visão para a gente sobre o olhar humano, ou olhar sobre o humano, como que eu devo pensar a tecnologia para essas pessoas no futuro. Então, não somente esses 2, mas essas 2 figuras eu gosto delas, são bem emblemáticas, é o que tem guiado um pouco os trabalhos que nós estamos fazendo nesses últimos anos. Né? E aí, em 2023, ano passado, né, nós encontramos um survey do Stefan, no qual ele traz, a gente estava, na verdade, até trabalhando numa revisão bibliográfica de um aluno de mestrado lá do Profican, né, da mineração, na qual ele estava trabalhando na linha de treinamento. E aí ele encontrou essa figura, eu falei assim, eu amei essa figura, essa classificação, porque parece o que eu faço. Então a gente tem ali de uma forma mais generalizada a questão da educação, treinamento, especialmente sobre a questão de segurança. E aí quando chega nesse nível aqui, onde estão essas 2 setas vermelhas, ele faz essa separação de educação e treinamento. E aí são 2 das áreas que eu tenho trabalhado. Eu tenho projetos tanto na área de educação quanto na área de treinamento. Então é mais uma demonstração que não tem como a gente separar, falar, olha, se eu estou pensando no trabalhador do futuro, não tem como pensar no ambiente desse trabalhador sem pensar em como que a gente tem que preparar esse trabalhador para o futuro. Né? E aí a gente tem 2 vertentes. Aquelas pessoas que já estão dentro da indústria, vai ali para aquela areazinha do training, né, que é a caixinha mais à direita, e a gente chama isso de requalificação, a indústria, na verdade, chama até de reciclagem, e a gente tem que pensar do lado de cá os próximos trabalhadores, que vão ser as próximas gerações, são as pessoas que estão na educação básica, são vocês que estão ainda na graduação, que estão se preparando para ser a próxima geração de trabalhadores dessas indústrias e das revoluções que vêm por aí. Né? Mas e o Brasil? Bom, o Brasil ele tem um plano que foi lançado esse ano, 2024-26. O link está aqui, depois, se vocês não conhecerem, eu posso compartilhar ou o PDF ou o link, que é um plano para a neoindustrialização do Brasil. Né? Não é um documento que, pelo que está escrito ali, 2026, isso que está escrito lá vai acontecer. Na verdade, não. Eu diria que está ali 26 por questões democráticas, né? Foi feito pelo governo atual. Mas é um documento muito interessante para vocês olharem e para vocês perceberem o que se está dizendo. São 7 missões colocadas nesse plano, e esses trabalhos que eu venho fazendo, eles se encaixam mais ou menos nessa missão 4, onde traz ali o primeiro desafio, formar e capacitar mão de obras em TICs e semicondutores no ensino básico e também no ensino superior. Né? Então, é importante vocês, em breve serão talvez pesquisadores, profissionais, olhar também, né, o que o seu país, o seu governo está dizendo disso. Você tem conseguido trazer coisas alinhadas com o que é estratégico? Então isso é importante. A Europa já fala da indústria 5.0, né? Então tem aqui um relatório de 2021, janeiro de 2021, se não me engano. Tem vários outros documentos depois desse documento, já tem inclusive vários artigos que estão discutindo sobre a indústria 5 e os aspectos da indústria 5, mas eu destaco ali 3 pilares, rumo a uma indústria sustentável,
resiliente e centralizada no humano. E eu destaco o centralizado no humano porque se eu faço coisas para a área de interação humano-computador, se eu faço coisas pensando no operador das próximas gerações da indústria, bom, parece que sim, a indústria é centralizada no humano. É claro que a gente sempre vai ter as revoluções, alguns empregos vão sumir, especialmente aqueles mais repetitivos, ou de tarefas repetitivas, etc. e tal, mas sempre vão se criando novas demandas, novos perfis. Então, essa história de que cada vez que vai ter aí uma revolução, vai ter menos pessoas trabalhando, bem, não sei se a coisa vai ser tão assim, né? Vai ter automatizações? Óbvio que vai, mas o humano dificilmente ele sai do loop. Então, a gente tem sempre que continuar pensando sobre essa perspectiva. Esse é um artigo que está na SBC Horizontes, escrito pelo Mariano Pimentel. Eu adoro esse artigo dele, e essa figura ela me chama muita atenção também, porque ele faz ali um comparativo até a educação com o ambiente de trabalho 3.0, né? Então ele mostra lá como é que era o ambiente de trabalho 1, como é que era a educação 1, como é que era o ambiente de trabalho 2 e a educação 2, e como era o ambiente 3, a educação parece que não seguiu ali a linha do que se espera do ambiente de trabalho 3. Então esse alinhamento sobre a maneira como a gente deve ensinar, querendo ou não, de alguma forma, ela tem que ser ditada pela forma como as pessoas interagem na indústria. Então, é uma reflexão importante, interessante, né? Não é fácil, é um grande desafio. E o trabalho do Mariano aqui, ele parou na educação 3. A gente está falando da indústria 4 agora, sendo que a Europa já está ali discutindo a 5, né? Então, o bicho está pegando do nosso lado aí. Então, temos que ter esse esforço, né? E o Brasil tá trabalhando para isso. Especialmente, não sei se vocês conhecem, foi lançada uma versão da BNCC, que é a base da educação, né? Focada na computação. Então, a gente vai ter em breve os grandes desafios da área de educação no Brasil. Quem acompanha nas listas aí da SBC já deve estar vendo. Então, sim, é um momento que a gente está com um esforço grande para poder fazer. E essas coisas que eu tenho feito e vou ainda apresentar para vocês aqui, é um pedacinho desse tamanico do que precisa ser feito, né? Tem muito, muito, muito que deve ser explorado. Bom, voltando ali naquela figurinha, eu tenho aqui 2 projetos que a gente tem vinculado, não com a figura, obviamente, mas como se eu fosse colocar... como assim, Saul, você trabalha na educação e no treinamento? Bom, na educação, nós temos um projeto chamado Educaminas VR, que é um projeto que passa por 2 fases. A primeira fase não adianta eu pensar em fazer tecnologia para colocar na educação básica se a gente não pensa nos nossos colegas professores da educação básica. E o mais importante, muitas vezes a gente pensa em só levar computação para a educação básica, para ensinar computação, mas a gente tem que pensar também que o professor de geografia, de física, de biologia, eles também têm que ter o pensamento computacional, eles também precisam ter ferramentas tecnológicas para poder ensinar. E esse projeto ele vai muito focado nessa linha. Nós fizemos uma rodada de um curso oferecido para professores da educação básica lá de Ouro Preto. Esse curso ele foi um curso sobre como... o nosso desafio era como fazer o professor que não é da computação, da educação básica, pensar uma ferramenta imersiva ou um jogo imersivo para ensinar a sua disciplina. Então é falar o seguinte: você sabe jogar? Não. Sabe o que é jogo? Sei o que é, mas nunca usei. Ou às vezes sabe, mas não é da computação, nunca projetou um jogo. O nosso desafio será que a gente consegue oferecer uma qualificação
que aquela pessoa que não é da área da computação, que não é da área de jogos, consegue pensar um jogo para ajudar o ensino da sua disciplina? E aí fizemos, o curso foi dado, os resultados são bons até o momento, tem mais coisas para fazer, tem desafios, tem problemas, engajamento, né, Raquel? Não é fácil, mas enfim, temos bons resultados. Eu não posso contar muito para vocês porque os papers estão em avaliação ainda, tá? Mas os resultados são promissores. E aí o segundo ali, esse foi uma oportunidade que nós tivemos de trabalhar dentro da indústria, num caso real da indústria, que é o carregamento de vagões. Eu vou mostrar o vídeo daqui a pouco para vocês. O problema é complexo, a situação é complexa demais. Existe ainda dentro da indústria, aqui no Brasil, operações completamente manuais. E aí, uma delas que nós visitamos era o carregamento de vagão. O que era esse carregamento de vagão? A pessoa chegava, tinha uma sala lá imensa, com um vidro parecido com aquele vidro ali atrás, onde está ali a câmera mais ou menos, só que muito sujo, porque lá de fora era minério, e tinha 2 silos, coisa gigantesca. O vagão passava por baixo daqueles silos e não parava, porque não para, o maquinista está puxando isso a sei lá quantos quilômetros para frente, e a pessoa tinha que ficar abrindo e fechando uma alavanca para poder encher o vagão. Cada vagão cai em torno de 80, 90, 100 toneladas de material. E são 2 silos, porque o vagão vai passando, você abre o primeiro, ele enche, você pega o segundo silo, que é onde vai cair o minério, e você vai fazendo ajuste. É uma tarefa completamente manual, é uma tarefa que depende do desempenho humano, porque a pessoa vai ficar olhando ali, e é uma tarefa que a pessoa tem que tentar encher o vagão da melhor maneira possível. Porque se você... Aí tem regras, né? Tem regras que é o seguinte, se você encher pouco o vagão, você está desperdiçando recurso, porque ele vai embora. Então você tem que encher o máximo possível. Só que você não pode encher demais. Se você encher mais do que, sei lá, 100 toneladas, vai pagar uma multa, porque cada vagão não pode ter mais do que 100 toneladas por questões, passa em ponte, sei lá, tem várias restrições. Ah, pôs mais de 100 toneladas, liga lá para o maquinista, volta, esvazia. Tem que ser feito isso. Ah, não pode ter muito minério para fora do vagão, porque você vai passar perto de comunidades e se aquilo ali cair na casa das pessoas, vai dar um problema danado, você vai contaminar natureza, tem uma série de restrições. E quem faz isso? Humano. Aí chegamos lá, quem fazia? Pessoas humanas com deficiência visual. Sim, pessoas humanas com deficiência visual. Cegas? Não. Pessoas com deficiência visual. Não pessoas como eu uso óculos, mas eu tenho miopia, 1 grau e alguma coisa. Pessoas que eram classificadas como deficiência visual. Então a gente podia ter pessoas com 20% de visão, podia ter pessoas com cegueira em um olho, pessoas com deficiência visual. Né? E como é que chegaram com esse problema para a gente? Olha, sempre o problema da produtividade. Né? Quando eu coloco lá as pessoas com deficiência visual, a meta delas é sempre, a meta de produção, né, de encher, sempre abaixo das pessoas que não têm a deficiência visual. Como é que resolve isso? Bom, vamos lá ver. Primeira coisa, por mais que tenha a questão da inclusão, o ambiente de trabalho ele não é equalitário. Então, é um problema, era um problema seríssimo. E aí você olha e fala, mas como é que vai resolver isso na computação? E não era o objetivo automatizar tudo, tá? Eles até têm algumas estações de carregamento automatizadas. Semana que vem eu vou visitar uma lá no Pará. Mas aquela ali em específico não era isso que eles queriam. Eles queriam entender, principalmente, usar o caso para entender como que, além de contratar pessoas com deficiência, seja qual for, como a gente consegue trazer ambientes de trabalho que sejam equalitários. Então, a gente tem que dar condições equalitárias para as pessoas trabalhar. Então, esse era o grande desafio. Né? Bom, como é que a gente vai resolver isso daí? Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Antes de tudo, para a gente conseguir fazer isso e entender o indivíduo no meio do processo, a gente tem que ter mecanismo para
medir algo e entender algo, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez as pessoas que estão aqui, que sejam professores ou que já ensinaram alguma coisa, devem concordar comigo. Quantas vezes vocês já perguntaram lá para quem está te ouvindo, né, para os alunos, e aí, você entendeu? E a pessoa, mas será que entendeu mesmo? Quantas vezes, se você é um professor, especialmente ali da área da matemática, deu uma lista de exercício para o estudante fazer, o estudante resolveu a lista, a sua avaliação é quase binária, é quase certo ou errado. Porque você recebeu, está certo ou está errado. A matemática você ainda consegue até, se a pessoa errar, você consegue até ver onde ela errou. Daí você vai lá e olha e corrige. Mas a gente não tem uma noção sobre como essa pessoa chegou nesse resultado. Quantas vezes ela errou até chegar nesse resultado? Quem aqui fez PA? Quantas vezes teve que fazer lá os exercícios das demonstrações? Aí você erra várias vezes, apaga a folha, rasga, aí você vai lá, opa, acho que eu cheguei na resposta, agora eu vou passar limpo. O seu professor não sabe quantas vezes você tentou. A gente faz uma avaliação que nós chamamos de somativa, que é, deixa eu ver, sabe ou não sabe? E existe um outro lado, que é a avaliação formativa, que é entender o processo do aprendizado, que às vezes é muito valioso. Isso é difícil, isso é muito difícil. O que nós fizemos? Bom, já que eu vou usar a realidade virtual, nós construímos um framework, uma plataforma, na qual a gente tentou abraçar várias coisas. Uma delas é, não dá para o professor hoje pensar, com as tecnologias atuais, o professor criar um jogo, um ambiente imersivo, porque requer programação. Então, se o professor programa, beleza, mas se não programa, é mais complicado. Mas a gente pensou assim, poxa, mas como é que eu poderia fazer para dar ao professor condições para que ele possa customizar o ambiente de alguma forma? Bom, nós fizemos lá um laboratório, se alguém for lá visitar a gente, a Raquel acho que usou esse laboratório lá, fizemos um laboratório em 3D, e esse laboratório ele é ligado a toda uma infraestrutura, onde tem uma LMS, que é um Moodle, por exemplo, tá? E nesse Moodle o professor vai lá e ele configura o que ele quer que seja carregado para o aluno naquela aula, por exemplo. Então ele vai usar o Moodle, acho que todo mundo aqui conhece o Moodle, não deve ser tão complexo assim, e vai inserir o conteúdo. Quando ele insere esse conteúdo, o estudante chega para usar o equipamento e a gente descarrega aquela aula para o estudante. E aí, aquela aula, o estudante tem missões para fazer. Bom, estou no laboratório de química, eu tenho que aprender a manusear equipamento, a limpar, sei lá, tem uma série de coisas para aprender a fazer antes de ir para o laboratório de química. Isso foi devidamente configurado pelo professor. E o aluno tem missões, como a gente joga. A gente joga alguns joguinhos, não tem uma missão? Ache isso, ache aquilo. O professor vai lá e coloca umas missões. Colocou missão, o aluno vai fazer aquela aula. E aí é que está o pulo do gato. A gente rastreia o que o aluno está fazendo. Então eu tenho o caminho que o aluno percorreu para poder aprender ou para poder fazer aquela prática. Eu consigo, por meio de uma API chamada XAPI, não é de autoria nossa, é uma API aberta, open source, e aí nós usamos essa API e a gente faz o armazenamento disso. A partir do armazenamento disso, eu tenho a ideia do caminho usado pelo estudante para o processo de aprendizagem. E com isso, aí agora, dali a gente explode, a gente começa a pegar umas outras palavrinhas-chave. Eu posso fazer Learn Analytics, e a partir do Learn Analytics o professor pode fazer o ensino personalizado, a Personalized Learning, se não me engano o termo, me fugiu aqui agora. Enfim, nós não chegamos ainda nesse ponto, porque a gente ainda não tem dados suficiente para tal, mas daqui a pouco a gente começa a chegar lá, daqui a pouco a gente começa a falar um pouco da IA para a educação, como que ela pode apoiar sobre essa plataforma principalmente, mas o que fizemos foi uma plataforma que desse essa possibilidade, né? Nossa, Saul, mas tem uma série de problemas aí, de ética, de privacidade, LGPD, com certeza, né? Então tudo tem que ser pensado também e tal. Bom, aqui é só uma visão, não é bem o Moodle que está nesse protótipo aqui, mas a gente está mexendo lá
Esse aqui é uma versão, é onde se configura as aulas. Aqui é uma foto da aula descarregada, quando a gente joga lá dentro do ambiente imersivo. Quem usa isso aqui se sente de fato, esse aqui está bem trabalhado, esse projeto que a gente tratou bem a iluminação dele, está bem realista. Se quiser colocar quiz, pode. Se quiser fazer log ou acerto, você tem que pegar a lâmina tal, colocar lá no microscópio, dá para fazer esse tipo de coisa também. Tá? E aí a gente pega esses dados e vai gerando os logs para depois a gente poder fazer a análise. Bom, depois se alguém quiser conhecer um pouco mais esse trabalho, ele foi publicado ano passado no IHC, aqui no Brasil. Está cheio de autor porque deu trabalho para fazê-lo. A plataforma está lá. A gente está dando uma refatorada nessa plataforma agora, para ficar um pouco melhor, melhorar o desempenho dela, inclusive. E tem uma versão estendida desse trabalho que agora está virando multiplayer. É um outro grande desafio, porque a gente acredita assim, se o estudante A aprendeu melhor do que o estudante B, por que não pedir o A e o B para trabalhar juntos, de maneira que o B possa aprender com A e vice-versa, né? Mas tem uns desafios pesados aqui. Tem um aluno de mestrado trabalhando nisso, ele vai fazer os testes dele esse mês, mas a gente andou passando aperto em termos de desempenho de rede, principalmente, para fazer isso aqui funcionar. Porque o óculos faz a pessoa passar mal, né? E quando você tem a rede por cima, pior ainda, porque abaixa o frame rate, e baixando o frame rate é o que faz o seu cérebro confundir o frame rate da tela com o que ele processa, é onde dá náusea, né? Então, ele estava em Juiz de Fora, eu estava em Ouro Preto, eu usei, eu não consegui ficar mais do que 3 minutos usando. Aí a gente teve que mexer um bocado de coisa, atrasou, mas agora ele vai fazer os testes. Vou passar aqui rapidinho, só para vocês verem o que é esse ambiente. Será que... pronto. Isso aqui é uma gravação do ambiente do laboratório que a gente usa. Essa é a prova de conceito principal que nós temos, embora já estão chegando outras, mas essa, normalmente, quem vai lá, visita lá no nosso laboratório, brinca um pouco aqui. E a gente não está registrando os dados de ninguém, tá? Pode ficar tranquilo, porque tem todos os aspectos éticos por cima disso. Quando a gente faz pesquisa, manda para o comitê de ética e tal, mas, enfim. Está no YouTube, depois se alguém quiser conhecer, eu posso compartilhar os links. Aqui é a interface multiplayer que eu falei para vocês. Então, daqui a pouco já vai sair um mestrado com resultados legais, com perguntas científicas, inclusive. E aí a pergunta científica, além de deixar a resposta, a gente também acrescenta um tijolinho aí na tecnologia, tá? E lá no ensino básico? No ensino básico a gente tem o Educaminas VR. Ele é composto por 3 fases. A fase 1, que é qualificar os professores. Essa fase está concluída, apesar de que a gente vai repetir algumas coisas para dar uma reforçada. E, bom, isso eu posso contar para vocês. Sim, os professores fizeram jogos. Eles fizeram o design, eles não programaram, tá? Porque não era foco em ensinar programação, mas eles fizeram o design de jogos. Nós estamos agora na fase de validar por especialistas, estamos terminando esse trabalho. E aí tem um monte de coisa no meio disso aqui. Nós tivemos que construir um modelo de comunicação, aí tem um canvas que foi feito e tal. Então tem um tanto de coisa para entregar aqui de contribuição que está super legal. A fase 2, nós vamos escolher alguns dos jogos que foram projetados aqui e vamos construí-los. E depois que nós construirmos esses jogos, nós vamos levá-los na escola, que é a fase 3, para que a gente possa fazer uma avaliação com os estudantes. Então, a ideia do projeto como um todo, ao longo da sua execução, são essas 3 fases. Então, primeiro você qualifica, depois você desenvolve, depois você verifica com o público-alvo se aquilo fez ou não fez sentido, né? Então, não é um mestrado só que está envolvido aqui, tem muita coisa, tem várias pessoas, e já foi um trabalho gigantesco a gente entender como é que faz esse trabalho de qualificação dos professores. Nos rendeu aqui um mapeamento sistemático, que foi publicado ano passado, e
nós demos uma melhorada nesse trabalho aqui. Ele está, nesse momento, em revisão de um journal, como revisão sistemática. Assim que sair, acho que a gente vai deixar coisas boas aí entregues, mas a partir dessa revisão, nós construímos um curso, todo um material para poder fazer essa oferta. Aqui estão uns exemplos desse material. Já já a gente já deve preparar também para deixar isso disponível. Aqui uma foto, quem não está com a face escondida ali é porque é membro do projeto, tá? As pessoas que são voluntárias, nós omitimos as faces. E eu tenho autorização deles. Eu só não estou nessa foto porque eu estou tirando a foto, ok? Mas ali já tem um desafio. Vocês podem ver que nós temos mais pessoas trabalhando no projeto do que voluntários participando do projeto. Isso é um problema muito sério. Não foram só 3 pessoas que participaram, mas o número foi bem aquém do que a gente esperava. Tem um desafio grande aí, que eu não sei se é um desafio político, não sei se é um desafio... enfim, eu não sei exatamente qual é esse desafio, mas o engajamento das pessoas é complicado. O curso era de graça, tudo de graça, a gente conseguiu o carro para levar as pessoas e tal, ainda assim foi baixa a adesão, mas o resultado, mesmo com poucas pessoas, foi bom. O que a gente está pensando é fazer mais uma vez, para ter mais pessoas. E aí nós levamos essas pessoas para poder usar as tecnologias que nós fizemos, né? Isso aqui é lá no corredor do laboratório, para elas entenderem o que é, porque muita gente não sabe nem o que é a tecnologia em si, ou quem usou, normalmente usa para entretenimento, né? Usa para montanha-russa. Não é só isso, a gente trabalha com o conceito de jogo sério, que é algo além do entretenimento. Então, trouxe aí essa visão. Esse trabalho aqui eu acho ótimo. Ele começou com uma brincadeira. A Sylvia Bean é uma das autoras do livro do Alan Turing. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, eu estou já fazendo propaganda. Comprem e leiam. Que é a história do Alan Turing, mas é um livro para infanto-juvenil. E a Sylvia um dia postou na rede social dela sobre o livro, no Instagram, se não me engano. E eu falei assim, vamos fazer uma realidade aumentada no seu livro? Aí ela me ligou. Como assim? Bom, em 2022, nós nos encontramos lá em Diamantina, aí eu gastei uns 20 minutos, falei, Silvia, eu acho que o seu livro deve funcionar. Mostrei para ela, fiz rapidamente ali um demo sobre o livro, e aí sentamos, conversamos, voltamos para casa. Em 2023, nós publicamos um artigo fazendo uma avaliação sobre o livro dela. Esse artigo fez com que o Bruno Ideck, agora aluno de mestrado, na época ele não era, o Bruno Ideck continuasse o projeto dele nesse tema. A gente até pediu um financiamento, sabe? Conseguimos um apoio da editora, mas infelizmente não deu certo ainda. Mas a gente vai conseguir financiamento para continuar esse projeto. A ideia era fazer uma implementação desse livro numa escola usando realidade aumentada, né? Mas isso custa dinheiro e nós não conseguimos ainda, mas uma hora vamos conseguir. Esse artigo foi publicado e ele está agora também em revisão, numa versão estendida convidada para um journal. Foi super legal porque o desafio aqui era o seguinte, a tecnologia estava lá, os algoritmos estão aí. Como é que a gente faz para criar realidade aumentada nos livros que já existem? Então esse artigo ele trouxe, além dos testes, uma discussão nesse aspecto. E o Bruno agora está na metade, mais ou menos, do mestrado dele. Ele, semana passada, terminou de fazer testes em cima desse livro, mas ele agora está avaliando sobre a ótica de interação humano-computador, como que faz para usar livro com realidade aumentada. Porque a ideia não é uma ideia grande, inovadora, e a tecnologia não é difícil de fazer. Mas por que não pegou? Aí tem um problema de ergonomia, tem um problema de usabilidade. Então o mestrado do Bruno está trabalhando nessa linha. Tá? Eu não sei os resultados ainda, porque eu cheguei de férias, ele terminou os testes e a gente não conseguiu sentar para conversar. Mas eu acho que vai ser bom. Então daqui a pouco deve ter novidade aí. Aqui foi... é só um videozinho rápido, vou ser rápido que o meu tempo está acabando também já. Isso aqui foi só para vocês verem mais ou menos o que é. Ali na televisão está mostrando o que está sendo mostrado no celular do estudante ali. E eles fizeram uma disciplina comigo, tinha um projeto, e eles escolheram fazer realidade aumentada por um livro de... esqueci o que era o tema, eu acho que era
geografia, sistema solar, se não me engano, e ali ele estava apresentando o projeto final. Eu perguntei para ele, posso gravar e colocar nas minhas apresentações? Mas só para vocês terem uma noção de que a coisa funciona, né? Mas isso foi um trabalho de disciplina, não tem nada relacionado com pesquisa ainda. Bom, o que está vindo por aí em termos do nosso grupo? Agora a gente já está começando a fazer conexão de Brain Computer Interface, ou seja, interface cérebro, né? Para fazer duas coisas. A gente já consegue controlar jogos com esse equipamento, essa touca que a moça está vestindo nessa foto aí, a gente tem duas toucas dessa lá. A gente já consegue controlar jogos com essa touca, não é nada muito complexo, porque a API está lá e a gente usa, mas já testamos, funciona. Não é bem isso que a gente quer fazer, mas a gente quer usar agora essa interface cérebro-computador para a gente entender alguns padrões fisiológicos das pessoas. Então, tem um artigo que acabou de ser aceito, ele ainda não é artigo completo, mas sobre como que a gente pode usar esse equipamento mais realidade virtual para verificar os níveis de atenção de pessoas com TDAH. Então, é um trabalho que está em andamento e que a gente já tem algum resultado. Quem quiser ver um pouco da apresentação, já estou convidando para o IHC 2024, lá em Brasília. Em outubro a gente vai fazer a apresentação lá. Esse é para TDAH e tem mais um trabalho que a gente vai fazer na indústria, usando esse equipamento também. Lá na indústria a gente quer verificar a fadiga também. Aqui tem uns desafios grandes, né? Eu falo de interação humano-computador, mas nessa área aqui do BCI a gente está precisando muito de algoritmo ainda. Então a galera que é da IA, principalmente, tem muita coisa para ser explorada e agora esses equipamentos estão se tornando aí, digamos, acessíveis para que a gente possa fazer pesquisa. Então tem muita oportunidade aí nessa linha. Bom, falando um pouco agora da indústria, o carregamento de vagão que eu falei para vocês, isso aqui são fotos reais lá do cenário que a gente visitou para conhecer o problema, né? Então aqui nessa casinha aqui azul, ó, tem uma casinha aqui, do lado de cá tem outra casinha parecida com essa azul, que eu acho que era essa vermelha aqui. Essa estrutura gigantesca aqui tem 2 silos. Então é o que eu falei para vocês, o vagão vai passando aqui dentro, tem uma pessoa sentada dentro da casinha, à medida que o vagão passa, abre e fecha silo e vai enchendo o vagão, né? Tudo manual, a pessoa faz isso lá através de um vidro e boa parte das pessoas que faziam são deficientes visual, são pessoas com deficiência visual. Aqui um pouco do que é o ambiente, não só a dificuldade do ambiente em si, aqui tem uma pessoa sentada onde está esse cinza aqui, ó. A gente omitiu, obviamente, mas ó, a pessoa sentada aqui tem um vidro, olha a sujeira do vidro, isso é normal. Bom, não deveria, mas é dado o ambiente. Ela ainda tem vários computadores para ficar olhando várias coisas. Aí eu falei assim, mas que tipo de coisa você tem que ficar olhando aqui? Peso do vagão, às vezes meu chefe me chama lá no Teams. Gente, você está lá carregando vagão, teu chefe te chama no Teams, você ainda tem que... era isso. Quando nós fomos, estava carregando vagão, né? Obviamente eles não me deixaram carregar vagão, mas eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, eu não faria isso não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, é uma tarefa extremamente complexa, muito complexa. E aí, o que nós fizemos? Bom, olha, o que eu posso fazer para tentar contribuir? Nós reproduzimos em realidade virtual o ambiente que nós vimos lá. E esse ambiente que foi reproduzido, nós fizemos diversas variações. E os testes que nós realizamos com as pessoas, nós verificamos qual era o comportamento das pessoas a partir do momento que a gente mudava a maneira das pessoas interagir com o ambiente, com todo o sistema. E os testes foram feitos, nós conseguimos fazer com 8 pessoas sem deficiência e conseguimos, com muita dificuldade, 7 pessoas com deficiência. Esse foi um mestrado lá na automação, o mestrado foi defendido tem um mês mais ou menos. Tem um relato de experiência que a gente vai apresentar também esse ano já, sobre como é rodar teste
de realidade virtual com pessoas com deficiência, que não é uma coisa muito trivial, então a gente teve umas lições aprendidas nesse sentido. E os resultados em si da pesquisa também ainda vão ser publicados. A estudante está só terminando de entregar a dissertação dela devido às questões de prazo, etc. e tal, e já ela vai nos ajudar a escrever o projeto. Aqui está uma foto do teste, de um dos testes, né, que foram feitos. Esse rapaz aqui, acho que isso eu posso falar, não tem problema. Foi aprovado tudo comitê de ética, tá, gente? A gente esconde tudo. Aqui é a estudante, a mestranda, tá? Esse aqui é um voluntário. Esse rapaz aqui gostou tanto do negócio que depois ele mandou uma mensagem. Ele é da medicina e quer ir trabalhar com a gente, fazer coisas em realidade virtual para a medicina, e ele é uma pessoa com deficiência visual. Então, vai ser bom a gente fazer isso. Eu acho que eu repeti um slide aqui, já falei disso para vocês, né? Bom, na prática, assim, esse trabalho, acho que agora eu lembrei porque que eu pus isso aqui. O que vai acontecer? Nós fizemos um experimento, que é o trabalho da Paula, completamente manual, né? Agora a gente quer verificar essa questão quando a gente tem um ambiente semi-automatizado. Então, a gente está indo, semana que vem, entender um ambiente de carregamento de vagão semi-automatizado. Acabou meu tempo, né? Eu já estou acabando. E a gente vai começar a utilizar agora essas ferramentas para entender o comportamento humano, quando é automático, semi-automático. O Matheus, que é um aluno do mestrado, ele tem a seguinte pergunta: até quando é o limite que eu posso usar a realidade virtual dentro da indústria para treinar pessoas? Porque o negócio é bem legal, é nice to have, mas até que horas isso é efetivo? Então, o Matheus vai tentar fazer isso. Ele vai usar o BCI para atenção e fadiga, exatamente para entender que, senão, o pessoal vai começar, é só pegar, fazer, é legal, vamos pôr lá e deixa a pessoa o dia inteiro com aquilo. Passou 30 minutos, sua cabeça já está fritando, você não aguenta mais nada. Então, o trabalho do Matheus vai ser um pouco nessa linha, tá? Tá vindo ainda por aí. Para ir finalizando, isso aqui são algumas das pessoas que é parte de tudo isso que eu trouxe para vocês aqui. São só algumas, porque algumas não me mandaram foto. Mas, enfim, são colaboradores desses projetos todos, são alguns alunos, alguns professores, alguns da UFOP, outros não são da UFOP, mas são as pessoas, tem gente na indústria aqui também, são as pessoas que nos ajudam. Para finalizar, queria mais uma vez agradecer, especialmente a Raquel, pelo convite, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, a vocês do lado de cá também. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, podem ficar à vontade. Vamos para as perguntas, então. Professor, como superar o desafio de fazer o mercado reconhecer a tecnologia de realidade virtual como um vasto oceano de oportunidades tecnológicas? Eu acho que, primeiro, que é o tempo do custo dessa tecnologia que está chegando, né? Tá ficando, digamos que, barato. Tá? Tem equipamento que a gente usa aqui que custa hoje o preço de um celular. Então, esse é um ponto. Agora, tem um pouco também do que eu comentei no finalzinho, né? Não é só ter e querer usar. Tem que avaliar um pouco a efetividade dessas coisas, porque eu acho que com a popularização, o que vai acontecer é muita gente querendo implementar. E, assim, isso acontece, né? Eu estava em abril lá em Salvador e eu me encontrei com uma pessoa da Petrobras que comentou uma coisa muito interessantíssima. Ela falou assim: olha, eu estou decepcionada, porque a gente comprou o Microsoft HoloLens, era super legal, prometia mundos e fundos e tal, investimos e de repente a Microsoft, puf, acabou. Bem, é isso, né? O custo de você pegar primeiro, você pode ter o benefício de beber água limpa, é o primeiro ponto, mas o segundo ponto é que tem muita coisa para ser explorada, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar esses equipamentos. Eu costumo dizer que o que a gente vê nos vídeos promocionais, aquela coisa, parece o Homem de Ferro, né, mexendo para lá e para cá. Calma que a interação na prática não é tão assim, não. Tá? Então, está na hora, para falar assim, vamos colocar efetivamente na indústria, está na hora de fazer mais IHC, está na hora de explorar a ergonomia e por aí vai. Né? Então, eu acho que não demora, mas
tem que ter um pouco mais de respaldo sobre a ótica da interação humana. A última pergunta. Você tem usado realidade estendida no ensino de computação? Não, não tem. Por quê? Porque, curiosamente, as pessoas da computação não querem usar. Quando eu chego para conversar com quem quer trazer, eu tenho um biólogo que queria fazer, a química quis fazer. Na verdade, eu comecei um trabalho já com o pessoal da teoria da computação, que a gente ia usar um ambiente imersivo para ensinar teoria da computação. Inclusive, ano passado, eu estive na Polônia, um pessoal eu usei um sistema deles, depois se quem fez a pergunta, especialmente se quiser me mandar uma mensagem, eu passo o artigo, eles fizeram para circuitos digitais, um ambiente imersivo, e eu usei lá, achei super massa, super legal. Mas, pelo menos assim, eu não tenho feito, porque as disciplinas que eu trabalho são IHC, computação gráfica e computação vestível, né? A computação vestível e um pouco da computação gráfica, a gente tem até trabalhado essas tecnologias, mas ensinando os estudantes a trabalhar com essas tecnologias. Mas fazer a ferramenta para a própria computação, a gente ainda não tem trabalhado, não. Eu tenho, de fato, trabalhado mais para as outras áreas do que para a própria computação em si. Tá? Então, eu tenho feito mais informática na educação para outras áreas da educação do que feito computação para educação para computação, diria. Nosso tempo acabou. Agradecer mais uma vez ao professor Saul. Obrigado pela participação.